paz no nosso Deus. Alegria novamente estarmos juntos aqui, neste local, para louvarmos ao nosso Deus com alegria, com gratidão no coração e meditarmos na sua palavra, refletirmos na palavra de Deus que é viva e eficaz, capaz de transformar os nossos corações, as nossas mentes, conforme a vontade do nosso Deus. Estamos aqui para exaltá-lo, para engrandecê-lo, para sermos gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito e ainda irá fazer por cada um de nós. Irmãos, vamos ficar em pé, por favor, e vamos então orar ao nosso Senhor. E logo depois da oração, então, nós teremos o nosso louvor, o louvor que prestaremos neste culto ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que tu nos dá, da vida, e podermos te louvar, te exaltar, te engrandecer, Senhor, pelas tuas grandes realizações, pela tua grande salvação operada, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, aonde tu nos reúne para te adorar, para meditarmos na tua palavra, para crescermos juntos, Senhor, para sermos luz neste mundo. Senhor, recebe os nossos louvores, as nossas adorações, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, amém? Eu não sei para vocês, mas é um motivo de muita alegria estar na casa de Deus, estar em comunhão, ver e rever os irmãos. Eu que sou mais próxima dos meninos, a gente mora no mesmo bairro, eu sinto a mesma alegria quando eu vejo eles, quando eu vejo João, a Tamara, Gerias, que a gente mora pertinho, é a mesma alegria que eu tenho de vir para cá. E eu não sei como é para vocês, mas eu fico muito feliz. E eu estava lendo hoje à tarde o Salmo 34, que é o que nós vamos estudar essa noite, e é um salmo riquíssimo. São tantas lições, são tantos versículos que nos encorajam. E eu separei o versículo 3 só para a gente dar início. Diz assim: ó, magnificai o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. E é o que nós iremos fazer agora, que é juntos, como corpo, vamos adorar o Senhor. E a música que nós vamos cantar é Não Há Deus Maior. Deus
continuaríamos cantando que Ele é soberano, que Ele guarda as nossas vidas, porque Ele é o nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Existe, acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. E nesse momento, você tem a oportunidade de dar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. E nós iremos cantar sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre
Glória a Deus, pelo louvor ao nosso Deus. Vamos abrir então o Salmo 34. O Salmo 34 é um pouco longo, ele tem 22 versículos, mas na graça do Senhor nós vamos refletir nessa palavra do Senhor. Versículo 1 inicia dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai, graças te damos, obrigado pela tua palavra. Que o Espírito Santo nos instrua, Senhor, a falar conforme a tua orientação, Senhor, para que saiamos daqui edificados na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 34, ele é um louvor de ação de graças, mas ele tem uma característica, é que ele é um salmo didático, ou seja, ele nos traz ensinamentos para o nosso viver diário, ou seja, ele enfatiza o ensino da palavra de Deus. Por isso, ele nos traz, então, ensinos práticos preciosos para aplicarmos na nossa vida diária, amém? E aí nós vamos já perceber que o salmista aqui, ele, em todo o salmo, ele está testemunhando da bondade de Deus. A ênfase do salmo é testemunhar da bondade de Deus, dos seus grandes feitos, das suas grandes realizações, da obra salvadora do nosso Deus, de tudo que Deus
faz por causa da sua bondade para conosco. Deus é bom. O Salmo vai afirmar isso. E isso é muito forte. Então, o primeiro ensino é quanto à importância de nós testemunharmos da bondade de Deus às pessoas. E é isso que o salmista começa aí, no versículo 1 a 3, ele começa dizendo: bendirei o Senhor. Ou seja, o Senhor é bom. Bendigo a Ele em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então vejam, são formas de testemunharmos da bondade de Deus ao mundo, às pessoas, aqueles que nos rodeiam. E nós precisamos fazer isso. E o versículo 2 continua: a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Bendirei o Senhor em todo o tempo. E essas são afirmações que nós trazemos ao nosso coração. Em nossos lábios o seu louvor estará sempre. A nossa alma se gloriará no Senhor. Louvaremos a grandeza do Senhor e o exaltaremos, como estamos fazendo aqui nesse instante. Mas aqui, agora, nos traz essa consciência forte da importância de louvarmos a Deus, de exaltarmos Ele, de cantarmos, de expressarmos essa bondade com nossos lábios. E aí o ensino, irmãos, que nós podemos aqui trazer, são tantos os ensinos, é que o estilo de vida cristão deve continuamente exaltar a Deus na grandeza de sua bondade. O estilo de vida cristão, nosso estilo de vida, ele exalta a Deus continuamente na grandeza de sua bondade. E é isso que o Salmo, então, está exatamente nos ensinando. E o ensino aqui, porque um ensino vai trazendo outro para nós, é considerar o nosso testemunho às gerações vindouras. Vejam, como é importante o nosso testemunho da bondade de Deus às gerações vindouras. Porque a bondade de Deus fez com que Deus nos presenteasse com grandes realizações, vindos da sua bondade, em favor de todos nós. E isso nós precisamos compartilhar com as pessoas. E é isso que o salmista aqui, ele está fazendo nesse instante. Essa palavra nos alcançou, está sendo compartilhada com nós, mas ela foi compartilhada durante toda a antiguidade, até hoje, irmãos, mostrando essa bondade de Deus para conosco. E aí nós estamos falando, é da missão que Deus nos deu, de falar dessa bondade do Senhor, de refletir Deus e suas verdades a todas as pessoas, em todos os tempos, através, irmãos, que aí nós vamos entender através do discipulado cristão. É através desse discipulado cristão que nós testemunhamos através do ensino e também da prática, porque discipulado não é só ensino, é ensino e prática. E olha só, então eu queria queria que os irmãos abrissem lá no Salmo 78, versículo 3 e 4. Vejam que essa bondade de Deus precisa ser anunciada. Ela precisa ser proclamada aos nossos filhos, para que os nossos filhos também falem aos nossos netos, que falemos ao mundo perdido, às pessoas que não conhecem ao nosso Deus. Olha só, o Salmo 78, porque ele tem um alinhamento com este salmo, ele diz assim, ó:
Porque o salmista ele está proclamando a bondade de Deus, o caráter de Deus e tudo o que ele realiza por causa dessa bondade ao mundo, a todos nós. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Que extraordinário. E temos esse privilégio, irmãos, que Deus nos deu, de proclamar essas verdades do Senhor às gerações vindouras. Agora vejam, o texto está dizendo ouvir, aprender, que não encobriremos, contaremos. Significa praticar a palavra de Deus conforme a sua orientação. Essa é a essência do discipulado de Cristo. Ensino e prática. É transmitir, através do ensino e da prática, as verdades de Deus a todas as pessoas. O Salmo 102, 18, eu gostaria de abrir com os irmãos, de ler. Salmo 102, versículo 18, que também ele vem nessa mesma linha, ele diz assim, ó, fique isto registrado para gerações futuras. Vejam, a palavra de Deus foi registrada, todos os seus ensinos, mas esses ensinos, irmãos, vão ser feitos mediante as nossas vidas. Para que um povo ainda não criado, olha só, um povo ainda não criado, não existente, louve o Senhor. E o Salmo 145, eu queria abrir o Salmo 145, 4. E veja, irmãos, a missão que Deus está nos dando, o privilégio de falarmos da bondade de Deus, daquilo que Ele fez, seus grandes feitos, as suas grandes realizações, a sua obra salvadora. Que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame o teu poder. O versículo 8 do Salmo 34, ele vai continuar enfatizando esse ensino que precisamos fazer da bondade do Senhor, a ser testemunhado como convite às pessoas. Vejam, a bondade de Deus, ela vai ser testemunhada como um convite às pessoas. Olha o versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam, é um convite. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugiam. Irmãos, somos chamados a convidar as pessoas a provarem da bondade do Senhor. Provar é um convite, ou seja, contar. Um chamado de Deus a ver, sentir e experimentar dessa bondade, irmãos, que nós experimentamos em nossas vidas. É constatar que isso é uma verdade, que Deus é bom. Nossa mensagem permanente, convicta e clara é que Deus age sempre com bondade. Irmãos, isso é importantíssimo, que a gente tenha essa convicção. Às vezes a gente está passando por circunstâncias difíceis, dificuldades, problemas, desafios. E aí a gente pensa, poxa, mas isso aqui, será que Deus... Irmãos, Deus é bom. Nós vamos ver aí no decorrer do Salmo, as bênçãos da bondade de Deus para conosco.
Deus é bom, e eu lembrei do pastor José Edson, lá de Fortaleza, que ele deu um curso de família, aí ele dizia, Deus é bom e bom demais. E é verdade, irmãos. E nossa mensagem permanente, convicta e clara é que Deus age sempre com bondade com todos, e sua essência é ser bom e abençoador. Vamos abrir o Salmo 119, 68. Por mais que a gente esteja passando por dificuldade, irmãos, às vezes essa dificuldade demonstra a bondade de Deus e a gente não compreende. Às vezes Deus está nos livrando, nos corrigindo, nos alinhando à sua vontade. E a gente precisa se voltar para a bondade de Deus, porque Ele é bom. E Deus não é bom, irmãos, assim, Ele é bom, misericordioso, então Ele tem uma faceta que é boa, Ele é misericordioso um pedaço, amoroso, Ele é integralmente bom, integralmente amor, integralmente misericordioso. Olha lá o Salmo 119, 68. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. A bondade de Deus, ela é ensinada e aprendida, irmãos. Ensina-nos os teus estatutos. Através da experiência. Davi, ele não está falando da bondade apenas de ouvir falar, da bondade de Deus apenas porque ele ouviu falar. Ele está falando por experiência própria. E por isso ele está afirmando tudo isso, irmãos. E a gente sabe o que Davi enfrentou, os erros que ele cometeu, mas ele viu, irmãos, que Deus é bom. Deus é bom. E quer ver uma prova, logo no início, da bondade de Deus para conosco? Vamos abrir Gênesis capítulo 1, versículo 31. Irmãos, tudo que Deus fez, Ele vai dizer, quando Ele terminou, Ele disse que é bom. É bom porque Ele é bom. O que Deus fez é bom, porque Ele é bom. E refletia a criação dessa bondade divina. Então, olha só, a prova da bondade divina conosco, já em Gênesis capítulo 1, 31, já mostra isso, irmãos. E viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. Isso aqui logo depois de Ele criar o homem. Muito bom, a sua imagem e semelhança. Irmãos, a prova é que estamos o quê? Vivos aqui hoje. A prova de que Deus é bom é que nós estamos aqui hoje. Vivos aqui, ó. Que temos existência por causa da bondade de Deus. E é nisso que a gente precisa lembrar na hora das dificuldades, dos problemas. É que Deus é bom, que Ele vai agir, que nós não vamos enfrentar uma situação além daquilo que a gente não suporte, porque Ele está conosco. E nós vamos ver isso aqui também, neste Salmo. Do versículo 4 ao 10, vamos ver então o testemunho dessa bondade proclamado pelo salmista, das bênçãos recebidas decorrente da bondade de Deus, irmãos. Então o salmista agora, ele está dando esse testemunho. Irmãos, e nós podemos dar esse mesmo testemunho das bênçãos, da bondade de Deus para conosco, as pessoas que nos perguntam, quem é esse Deus? Quem é Ele na sua vida? Versículo 4 diz assim, ó, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus
temores. Vejam as bênçãos decorrentes da bondade de Deus. Os que olham para eles ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Deus sempre vai nos proteger, irmãos. Tem um texto que diz que nós jamais seremos envergonhados se temermos ao nosso Deus, se tivermos uma vida de santidade com Ele, se formos obedientes ao Senhor. E mesmo quando somos desobedientes, pela bondade de Deus, Ele nos corrige. Mesmo com disciplina. Versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Irmãos, Davi aqui, o que ele está expressando, é o mesmo que nós podemos expressar. E Deus vai agir da mesma forma que agiu com ele. E o versículo 7, que é um texto que a gente geralmente fala, muitos crentes gostam dele, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é uma verdade, e ela precisa ser uma realidade em nós, irmãos, de crermos que a verdade da palavra, ela é operada em nós, quando nós cremos na bondade de Deus, que Deus cuida de nós com bondade. E aí vem o versículo 8 que diz assim, provem, vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Vejam, o bem-aventurado que somos nós é uma consequência de quê? Da bondade de Deus. Somos bem-aventurados, irmãos, por causa da bondade de Deus. E ele vai dizer ainda, e podemos então nos refugiar nele. Porque ele é bondoso, ele vai nos acolher, ele vai nos refugiar. E o salmista aqui, Davi, ele conseguia, irmãos, viver nessa dependência de Deus. As dificuldades de Davi, lá no contexto dele, irmãos, ele tinha as dificuldades dele, e nós temos as nossas. E o salmo aqui, ele é didático, ele nos traz o ensino da palavra de Deus, de como devemos viver a nossa vida prática. Por fim, o testemunho da bondade de Deus enfatiza, então, a obediência, irmãos, da palavra ensinada, para recebermos das bênçãos da bondade de Deus. É evidente, irmãos, que Deus, ele está à disposição, irmãos. Deus não dorme. Deus está atento a tudo, sabe todas as coisas, sabe do nosso interior, das nossas verdades, daquilo que estamos passando. Cada um de nós, às vezes, irmãos, nós entramos ali pela porta da igreja e podemos dizer para o irmão, está tudo bem? E ele vai dizer, está tudo bem. E a gente pode até achar que está tudo bem, mas para Deus não, irmão. Deus sabe todas as coisas. E por isso que nós temos um Deus maravilhoso. Então, a bondade de Deus, ela está alinhada. O testemunho dessa bondade, irmãos, também está alinhado com o nosso testemunho de vida cristã. Porque para testemunhar dessa bondade de Deus, nós precisamos demonstrar que cremos nessa bondade de Deus, que temos convicção, que isso é uma realidade em nossas vidas, para as pessoas que nos ouvem, para o mundo que nos assiste. Olha só, o testemunho da bondade divina através do ensino da sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus é uma demonstração da bondade de Deus para conosco. Eu fico imaginando, imaginem, se não tivéssemos essa palavra, que orientação nós daríamos?
Que orientação eu buscaria numa situação difícil que eu passaria? Como é que nós aconselharíamos alguém, irmãos? Que conselho daríamos sem a palavra de Deus? Por isso que a ênfase aqui é aprender dessa bondade de Deus, da bondade que fez todas as coisas, irmão. Então, olha só, o versículo 9 diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, falando conosco, crentes em Jesus, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Olha o ensino, precisamos temer a Deus. Olha os verbos, temer a Deus. Depois, buscar o Senhor. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, precisamos ir a Deus. Precisamos, quando o salmista está dizendo assim, bendirei, irmãos, existe um sentido de ele estar ajoelhado diante do Senhor. Venham, meus filhos, escutem. E escutar, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? E aí vem a orientação, irmão, a busca de santidade que precisamos ter diante do nosso Deus. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor, irmãos, estão sobre nós, sobre aqueles que estão justificados, sobre aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Irmãos, Deus está aberto ao nosso clamor. Agora, precisamos compreender que a resposta de Deus, às vezes, não é tão rápida como nós queremos, como nós desejamos. Porque, às vezes, Deus está trabalhando algo em nossas vidas. Mas a verdade é que Deus é bom. Estou assim, passando dificuldade, mas eu creio que Deus é bom. Eu entendo que Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Nós estamos aqui vivos. Jesus vai dizer assim, ó, o que é mais importante é o que vocês comem ou o que vocês vestem. É a vossa vida. É mais valiosa e nós a temos. E aí nós podemos louvar, engrandecer, proclamar essas virtudes do Senhor. Versículo 16 diz, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Versículo 17, clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Vejam, as bênçãos da bondade de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrantado. Esse texto aqui também se aplica a Jesus Cristo, o justo, que Deus preservou, embora diante de toda aquela situação. A desgraça matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos servos e dos que neles confiam, nenhum será condenado. Amém? Deus é bom demais com cada um de nós, ao nos deixar sua palavra, com seus ensinamentos. E por Deus ser bom, Ele nos ensina a temê-lo, irmãos. Por Deus ser bom, Ele nos ensina a temê-lo. Nos orienta e corrige, ilumina e aponta o caminho com a sua palavra, porque a sua palavra é luz para o nosso caminhar.
É a caminhada segura da vida. Ele nos dá a vida abundante, para que recebamos de suas bondosas bênçãos e tenhamos alegria indizível. O testemunho da bondade de Deus implica realmente em um testemunho de vida cristã coerente com a bondade de Deus. Concluindo, nós precisamos relembrar de novo que o versículo 1 até o 3 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos então ficar em pé e vamos orar ao Senhor, por favor. Agradecendo pela sua palavra. Lembrando, irmãos, que Deus é maravilhoso, é bondoso. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua bondade. Tu és bom, Senhor, para conosco. Nos deu vida. E mesmo, Senhor, quando o homem caiu, tu usou da tua bondade, nos dando o teu próprio Filho, para nos resgatar, Senhor, da destruição. Por isso nós somos gratos pela tua bondade amorosa, através do teu Filho. Graças te damos por isso, Pai. Que esta palavra, Senhor, esteja sempre guardada em nossos corações e que a proclamamos, Senhor, que anunciamos, Senhor, esta palavra sempre, Pai. Que ela esteja sempre em nosso coração, que a tua bondade seja anunciada por nós, meu Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmão, nós vamos encerrar esse momento aqui da transmissão, mas nós iremos estar aqui juntos orando ao nosso Deus, né? Vamos nos reunir 3 pessoas no máximo e vamos orar ao Senhor. E aproveitando para agradecer pela sua bondade. E lembrando os irmãos que na quarta-feira que vem, então, teremos aqui uma instrução, um ensino a respeito da visão, da missão, do propósito e dos valores que estão sendo, então, trazidos à igreja para que a gente compreenda mais conforme a palavra de Deus ensina. Amém? Uma boa noite a todos.